Então, turma, bom dia. Nossa aulinha de hoje, né, que a gente vai falar é sobre o volume de sólido geométrico, tá? Então, o que é um sólido geométrico? O sólido geométrico é aquela figura, né, onde é formada por três dimensões, principalmente, né? O cubo, um exemplo, né? O paralelogramo, né, o paralelepípedo, uma caixa de sapato, né? E existe também aqueles sólidos redondos, né? Os corpos redondos, que vamos colocar aí o cilindro, o cone, tá? Mas na nossa aula de hoje a gente vai falar principalmente desses aqui, os sólidos geométricos. Então a gente vai começar falando sobre o cubo, tá? Então vou desenhar aqui um cubo aqui rapidinho pra gente fazer o cálculo, tá? Desenhar aqui um cubo com 2 centímetros de lado, de aresta, né? Como eu falei para vocês, eles são figuras tridimensionais, né? São figuras que apresentam três dimensões. Então, tá desenhando aqui esse cubo aqui pra gente estar realizando o cálculo com ele. Então, como vocês observaram aí, né, nós temos aqui um cubo, onde as arestas dele, que é essa linhazinha, né, a aresta é essa linhazinha aqui. Logo, a gente vai falar do volume, né? Então, o que é o volume de um cubo? O volume de um cubo é justamente, né, a multiplicação, né, das três dimensões dessa figura, tá? Quando se falar de volume, você tem que multiplicar todas as dimensões dessa figura, como vocês vão observar aí. Vamos supor não, eu coloquei aqui 2 centímetros, né? Então, coloquei 12 centímetros, 2 centímetros. Então, vamos calcular o volume, então, desse cubo. O volume desse cubo é igual a quem? 2 vezes 2 vezes 2, né? O volume vai ser igual a 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Aí aqui você vai ficar atento à unidade de medida, né? Centímetros. E como o próprio nome diz, né? Volume é cúbico, tá? Por quê? Aqui é como se tivesse umzinho aqui em cima, 1 e 1. Então, quando eu somo esses três expoentes aqui, vai dar resultado 3, né? Então, o volume é 8 centímetros cúbicos desse cubo aqui, tá? Vou desenhar aqui um paralelogramo aqui, né? Como se fosse uma caixa, rapidinho aqui pra gente fazer mais outro volume, né? Imagine uma caixa com medidas diferentes agora para você fazer esse cálculo, tá? Vou desenhar aqui rapidinho nossa caixa. Imagina que é aquela caixa de batom, aquela caixa de chocolate, né? Que você vai dar de presente, que você vai receber de presente aí. Coloquei aqui a aresta 1 centímetro, né? Então vamos lá. Desenhei aqui, né, esse sólido. Só para vocês terem uma ligeira ideia aí
da dimensão dele. E aqui a gente vai estar especificando aqui as medidas. Então, pelo desenho aqui eu coloquei 6 centímetros, né? A altura dele eu coloquei 1 centímetro. E aqui, ó, a gente está medindo, tem 3,5 centímetros. 3,5 centímetros. Então, como é que eu faço para calcular o volume, né, desse sólido aí? Só pegar. Aqui a gente tem como nomenclatura base, né? Ou comprimento. Então, eu vou representar por B. Vezes. Aqui é a largura, né? Comprimento. Vou botar comprimento, Czinho. Vezes largura, vezes altura, tá? Que a base é toda essa área aqui. Então, o volume vai ser, o comprimento é 6 vezes 3,5 vezes 1, né? Então, automaticamente, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 6 vezes 1, 6, né? Ou 3,5 vezes 1, 3,5. Então, eu vou só multiplicar aqui 3,5 vezes 6, né? 6 vezes 5, 30, vai 3, 6 vezes 3, 18, com mais 3, 21, né? Observe, agora eu estou multiplicando, tem uma vírgulazinha aqui, então essa vírgula ela vai vir para cá. Não é 210 centímetros, é o quê? 21 centímetros, né? 21 centímetros o quê, professor? 21 centímetros cúbicos. Então, o volume desse cubozinho aí, né, tem 21 centímetros cúbicos. Agora, vou escrever aqui um probleminha bem rápido para a gente tá contextualizando aqui essa situação. Então, vamos lá. Vamos supor uma caixa d'água, né? Apresenta as seguintes dimensões, né? As dimensões da caixa é, vamos supor, 2,5 metros de altura, 2 metros de comprimento e 1,5 de largura. Aí se pergunta: qual a capacidade máxima dessa caixa de água, né? Qual a capacidade máxima dessa caixa d'água, né? Então vamos lá, né, gente? Então a primeira ideia aqui é representar esse desenho, né? É sempre bom a gente desenhar. Não vou estar usando régua agora, tá? Desenho aqui mesmo sem a régua. Só pra gente desenhar mais rápido. Um desenho aqui meio fictício, né? Da caixa d'água. Imagine essa caixa d'água aí. Aí você vai localizar as medidas, né? Aqui tem 2,5 metros. O comprimento geralmente é aquela linha maior, né? Aqui tem 2 metros de comprimento. E a largura é 1,5. E ele pergunta qual o volume dessa caixa. Então, o volume é comprimento vezes largura vezes a altura representada por H, né? Então, o volume vai ser 2 vezes 1,5 vezes
2,5. Então, o volume é igual 2 vezes 1,5. 1,5 duas vezes é 3, né? 3 vezes 2,5. Se eu tenho 2,5 vezes 2, eu tenho 5, né? Inteiro. Vezes 3 vai dar 7,5. Então, de cabeça, né? Dá para fazer essa continha. 7,5 o quê, professor? Metros cúbicos, né? Então, gente, bem simples aqui nossa resolução, tá? Então, a nossa aula de hoje é justamente isso, falar sobre volume de sólidos geométricos. Nós temos aqui o volume de um cubo, né? Nós temos aqui um volume de um paralelepípedo. E aqui nós temos o volume de uma caixa d'água, tá bom? Então, desde já, assistam o vídeo e bom aproveito e boa resolução da atividade.